Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Milena Sanches Castro foi uma jovem de origem cubana nascida no ano de 2002. Ela era uma garota muito inteligente e bastante amigável que vivia com sua mãe chamada Mari Castro, de 45 anos de idade, na província da cidade de Guadalajara, na Espanha. A província de Guadalajara situa-se na região central da Espanha, no nordeste de Castilha-La Mancha. Não existem informações precisas sobre o pai biológico da garota e nem explicações detalhadas sobre como e por que elas deixaram o seu país para viver na Espanha. O que se sabe é que a Milena sempre foi uma garota alegre, companheira e muito preocupada com o bem-estar de outras pessoas. Talvez muito pelo fato da sua vida e da sua mãe não ter sido nada fácil, a Milena tinha uma inclinação a absorver os problemas dos outros para si mesma e tentar ajudar e até mesmo resolver esses problemas sempre que fosse possível. Tanto é verdade que no início do ano de 2022, quando estava com 20 anos de idade, a jovem conheceu uma garota em uma casa noturna da cidade e ficou bastante amiga dessa pessoa. A tal jovem não demorou muito para se queixar de que não tinha onde viver. Ela estava com os dias contados para sair do quarto que tinha alugado e não fazia ideia de onde iria viver. Como fazia parte do perfil da Milena, ela ficou desesperada com a hipótese da sua nova amiga ser despejada e precisar morar na rua. Então ela conversou com a sua mãe para que pudessem deixar a garota morar com as duas provisoriamente. Mas a Mari já tinha conhecido a tal garota e não achou que ela fosse gente boa, sabe? Na verdade, muito pelo contrário. Ela chegou a explicar para sua filha que aquela mulher não era uma boa influência e o melhor a fazer seria deixar ela pra lá. Tem um ditado popular que a gente usa aqui no Brasil que diz: nunca ajude uma pessoa que está toda enrolada em problemas sem antes saber como ela foi parar lá. Claro que o ditado é falado com outras palavras, né, gente? Mas aqui eu não posso dizer exatamente como ele é dito pela boca do povo, porque vocês sabem que dentro desse ditado aí tem algumas palavras de baixo calão. Mas enfim, o fato é que a Milena estava mesmo inclinada a ajudar sua nova amiga e conversou com a sua mãe que já estava na hora de sair de casa e viver a sua vida. É muito comum em países europeus e também nos Estados Unidos que os filhos deixem a casa dos pais assim que atingem a maioridade. E a Milena decidiu que estava na hora de levar sua vida sem a presença constante da sua mãe. E foi assim que a jovem se mudou para Madrid, onde começou a fazer um curso de cabeleireira. E também começou a fazer pequenos trabalhos para ajudar com as despesas de casa. Vale lembrar que quem fez o pagamento da caução e o primeiro aluguel do apartamento foi a sua mãe, porque nem a Milena e muito menos a sua nova amiga tinham dinheiro para pagar alguma coisa. E foi num dos barzinhos pela cidade que ela conheceu um rapaz chamado Fabian, com quem começou um relacionamento amoroso algumas semanas depois. As coisas não estavam saindo assim exatamente como a Milena tinha planejado. Quando a gente é mais jovem, né, a gente não tem muita ideia de quanto é caro viver sozinho. E a verdade é que a gente acaba levando uma baita surra da vida real. Quando estamos na casa dos nossos pais, a gente não se preocupa muito com as contas de consumo, aluguel, as compras do mês, porque quando chega no final do mês e a gente percebe que não tem dinheiro, temos a garantia que outra pessoa fará os pagamentos em nosso lugar. Mas agora a Milena estava morando sozinha. Na verdade, morando com a sua amiga, né? E seria bastante incômodo ligar para sua mãe toda semana para pedir dinheiro. É evidente que a Milena começou a sentir o peso da responsabilidade
de pagar as contas em dia, e tudo ficava ainda pior porque a sua colega de casa não era muito organizada e nem ajudava com as contas da residência. E no momento em que estava compartilhando essas desilusões com o seu namorado, ele apresentou uma solução definitiva para todos estes problemas. Ele conhecia um aplicativo bastante popular na Europa chamado Seeking. Bastava que a Milena fizesse o seu cadastro e carregasse as suas fotos, que em breve ela mudaria de vida. O aplicativo, pessoal, era focado em atender um público de homens mais velhos e bem-sucedidos financeiramente, que se propõem a meio que adotar garotas mais novas e enchê-las de presentes, dinheiro e mimo em troca de diversão adulta. Existem diversos aplicativos dessa categoria que são popularmente conhecidos como aplicativos para sugar daddies, que, como eu acabei de explicar, são homens mais velhos que bancam garotas ou até mesmo garotos mais jovens. E de fato o rapaz estava correto, viu gente? Porque a Milena fez sucesso quase que imediatamente no aplicativo. Ela colocou lá a informação de que era uma imigrante cubana e blá blá blá, e rapidamente surgiram assim vários homens interessados. E aos poucos a Milena foi entrando de cabeça nesse universo e rapidamente deixou de falar com a sua mãe e com os seus amigos de longa data. Tudo o que importava a partir desse ponto era o dinheiro. Eram tantos euros que ela nunca tinha visto em toda a sua vida. Naturalmente, a jovem precisava estar à disposição dos clientes, né? Embora tudo fosse previamente agendado, ela não teria mais como trabalhar fora, porque muitos clientes eram casados e tinham horários bastante definidos. Então a Milena acabou ficando em casa para que estivesse 100% à disposição da sua clientela, que crescia assim exponencialmente a cada dia. E ela aproveitou que estava em casa para gravar vídeos curtos e postá-los na plataforma TikTok. E essa foi uma estratégia bastante interessante, porque muitos homens se sentem importantes quando estão bancando uma garota famosa e popular na internet. Isso, é claro, aumentava ali o ticket médio de cada novo encontro. E foi em um desses perfis que a Milena conheceu um homem chamado Afonso Fidel. Afonso Fidel era um espanhol nascido em 1969 nos arredores de Madrid. Não se sabe muito sobre o passado do homem. O pouco que se conhece é que ele sempre teve comportamentos não muito comuns e até certo ponto bizarros. Ele costumava maltratar animais quando era adolescente e durante a sua vida adulta teve diversos namoros que terminaram abruptamente. Afonso também se casou algumas vezes, mas seus compromissos matrimoniais sempre terminavam em divórcios longos e cansativos. Ele começou a frequentar a plataforma em busca de meninas mais novas em meados do ano de 2017 e sempre foi muito claro com os seus desejos. Ele dizia para as garotas que gostava que elas fossem amarradas, gostava de castigá-las e no final das contas as coisas sempre evoluíram para agressões e sufocamentos, sendo que algumas dessas garotas chegaram a perder a consciência durante ali essas sessões, né? Todas essas sessões aconteciam no apartamento do homem, localizado na rua Frei Luís, Rua de León, número 7, no bairro de Arganzuela, ainda na cidade de Madrid. Algumas destas garotas pararam de sair com o homem e fizeram o bloqueio do perfil dele na plataforma, mas outras acabaram cedendo e remarcaram os encontros. Afinal de contas, ele tinha muito dinheiro e pagava muito bem para que seus desejos fossem atendidos. Mas ele nunca ficou totalmente satisfeito, tá? Parece que aquelas meninas não tinham, assim, necessariamente o que ele estava procurando. Até que 5 anos depois, no ano de 2022, quando estava com 53 anos de idade, ele finalmente encontrou o perfil de uma jovem que parecia ter tudo o que ele procurava. E essa jovem, de apenas 20 anos de idade, se chamava Milena Sanches. Logo que a Milena conheceu o Afonso, todos os seus novos amigos e amigas falaram sobre ele. A verdade é que todos na vizinhança o conheciam, e muitas garotas já tinham vivido alguma experiência com ele. Muito tempo mais tarde, os moradores dos apartamentos vizinhos do homem falaram com as autoridades e contaram que ele era um homem com presença muito marcante. Ele era alto, tinha seus cabelos coloridos e um largo sorriso.
Ele falava com todo mundo e era muito brincalhão com as crianças. Ele fazia todas as suas compras no bairro e por conta disso todos na região o conheciam. Apesar disso tudo, os seus vizinhos se queixaram de que ele estava regularmente acompanhado de garotas mais jovens e que muitas vezes eram 2 ou até mesmo 3 na mesma noite, e que os barulhos que vinham ali do apartamento dele incomodavam bastante aqueles que precisavam acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Alguns proprietários de barzinhos na região também deram seus depoimentos e confirmaram tudo isso, completando que ele nunca entrava nos bares sozinho, porque estava sempre acompanhado de garotas mais jovens. Muitas delas pareciam ter um quarto de sua idade e poderiam muito bem serem netas do homem. Além de tudo isso, o Afonso estava sempre comprando bebidas e entorpecentes para suas sugar babies. Bom, como eu ia dizendo, todos os amigos da Milena e até mesmo seu namorado alertaram a jovem sobre o homem. Muitos o conheciam pessoalmente, outros já tinham encontrado seu perfil em aplicativos e todos, assim, tinham o mesmo pensamento ali sobre o homem. Ninguém achava que ele era confiável. Apesar de ter sido alertada sobre isso, a Milena não achou que fosse assim um problema real para se preocupar. Afinal, ele era somente um cliente com desejos intensos e ela era uma garota que precisava de dinheiro. Enfim, ela estava disposta a ignorar tudo isso e seguir com os atendimentos. E foi assim mesmo que aconteceu, viu, gente? O Afonso se tornou um dos seus melhores clientes. Ela dedicava boa parte do seu tempo para atendê-lo, e ele não poupava esforços para ajudá-la. E a Milena estava realmente muito feliz e radiante, até que ela desapareceu. O dia 22 de novembro de 2022 foi o último dia que qualquer pessoa viu a Milena Sanches com vida. Seus amigos tentaram por diversas vezes contactá-la por mensagens e ligações no celular, mas ela não atendeu a nenhuma chamada e nem respondeu às mensagens de texto. Pouco mais de 12 horas sem conseguir qualquer contato com a jovem, na madrugada do dia 23 de novembro de 2022, seu namorado esteve na delegacia para denunciar o seu misterioso desaparecimento. Mas pessoal, vocês já sabem como as autoridades lidam com o desaparecimento de mulheres que trabalham no segmento de diversão adulta, né, gente? Eles não se empenham muito não, vamos dizer assim, bem a verdade que eles não se empenham nada. Tanto é que eles inicialmente não tiveram nenhum sucesso nas buscas. Embora uma investigação tenha sido aberta, as coisas caminharam assim bem devagar. A mãe da jovem ficou sabendo sobre o seu desaparecimento através dos noticiários locais, que divulgaram as características da garota e colocaram o telefone da polícia à disposição para que denúncias fossem feitas por pessoas que, por acaso assim, tivessem visto a Milena nas últimas horas. Mas por outro lado, gente, as coisas estavam bastante estranhas com o Afonso, viu? Ele continuou contratando os serviços de algumas mulheres e chegou assim a confidenciar a uma delas que ele estava muito triste porque tinha sido diagnosticado com um câncer bastante agressivo. Nos próximos dias, sua ex-mulher percebeu que ele começou a colocar mensagens estranhas em seu status do WhatsApp e cancelou a sua conta no Instagram. Algum tempo depois, ele parou de responder às mensagens da ex-mulher, que ficou alarmada com esse silêncio todo, e 4 dias depois, no dia 26 de novembro de 2022, sua ex-mulher decidiu que precisava verificar o bem-estar do homem. Ela tinha uma cópia da chave do apartamento e chamou um dos amigos de infância do Afonso para que fosse com ela até o apartamento. Chegando lá, eles encontraram o corpo já sem vida do homem. Ele tinha tirado sua própria vida no banheiro da residência e deixou uma carta solicitando que ninguém gastasse nenhum centavo com ele e que o seu corpo fosse doado para alguma universidade a fim de fazer parte de estudos científicos. Mas nem esse desejo pôde ser atendido, porque ele estava com uma doença terminal. É curioso que no momento em que os dois encontraram o corpo do homem, eles deram ali uma rápida olhada no apartamento,
onde havia diversas fotos coladas nos armários de mulheres amarradas e sem roupas, em situação assim bastante esquisita, sabe? Eram as meninas que o Afonso costumava contratar para satisfazer ali as suas bizarrices, necessidades de dominação e sufocamento. As autoridades não vasculharam todo o apartamento, os peritos isolaram a área e encaminharam o corpo para um instituto médico legal. O delegado responsável pelo plantão daquele dia informou algum tempo depois que naquela altura não havia nada suspeito naquela cena e, portanto, nenhuma justificativa para fazer uma busca completa no apartamento. Nas próximas horas, as autoridades começaram a ser pressionadas para que encontrassem logo a Milena, visto que quanto mais tempo se passa, há menos chances de encontrar a pessoa desaparecida com vida. Os peritos técnicos da Polícia Metropolitana concluíram as suas análises no dia 28 de novembro de 2022. Eles apresentaram evidências de que o Afonso foi o último a ver a Milena com vida. O sistema de geolocalização do aparelho celular da jovem mostrava que ela tinha marcado um encontro com o Afonso, depois os dois foram até um spa, onde ficaram por algumas horas, e na sequência o aparelho fez o trajeto para a residência do homem. Com essas novas informações, as autoridades voltaram para o apartamento do Afonso e vasculharam a residência com bastante calma. E foi aí que eles encontraram uma porta estrategicamente escondida, que estava trancada com um cadeado. Eles estouraram a porta e se depararam com uma cena horrível. Havia um quarto repleto de aparelhos e brinquedos sadomasoquistas, e em cima da cama de bruços estava o corpo já sem vida da Milena, com diversos ferimentos por todo o corpo e sinais de estrangulamento. Esse caso assim ganhou as mídias de todo o país e todos diziam que ela tinha perdido a vida porque trabalhava com diversão adulta. Outros diziam que o homem era um lunático e assassino frio e cruel. As autoridades direcionaram as investigações para entender o porquê ele tinha tirado a vida da jovem. O relatório do patologista forense concluiu que a jovem tinha perdido sua vida por estrangulamento por volta das 12 horas até as 16 horas do dia 22 de novembro de 2022. As autoridades disseram acreditar que a intenção do homem era de descartar o corpo da jovem algumas horas depois, mas como já sabemos, ele acabou mudando de ideia e resolveu tirar a sua própria vida. Inicialmente, os investigadores pensaram que o motivo teria sido o não pagamento pelo serviço, mas essa teoria foi derrubada com o relatório da autópsia. Além do Afonso ter um bom saldo em sua conta corrente, era mais provável que ele tivesse levado a jovem para o quartinho e exigido que ela fizesse alguma atividade que ela tivesse imediatamente recusado. E foi aí que ele perdeu totalmente o controle e teria avançado sobre a sua garganta. Não haviam resquícios de sangue pelo apartamento, o que levantou a suspeita por parte de alguns oficiais de que a Milena pudesse ter sido morta fora da residência. Mas outros oficiais analisaram o perfil do homem e disseram acreditar que a jovem foi morta ali mesmo no quartinho da perdição. Os vizinhos foram ouvidos mais uma vez e disseram que o homem era bastante discreto, mas muito educado e bastante conhecido na região. Disseram ainda que a garota ruiva, que sabemos, que se trata da Milena, estava frequentando o apartamento do homem quase toda semana, e alguns deles chegaram a cogitar que ela fosse a namorada definitiva do senhor Afonso. Algumas acompanhantes ouvidas pelas autoridades disseram que o Afonso tinha inúmeros desejos bastante fora do comum. Ele gostava que as garotas se fingissem de mortas para que ele pudesse arrastá-las pelo apartamento. E assim, para mim isso é muito bizarro e era uma das brincadeiras que ele mais gostava, na verdade. Elas explicaram que ele apertava seus pescoços até que elas fingissem que estavam sem vida. Em seguida, eles arrastavam elas pela casa como se estivesse puxando um cadáver. Foi relatado também que às vezes ele era bastante violento e se recusava a pagar as mulheres, tratando-as como se fossem moradoras de rua. E teve uma das acompanhantes
que contou ainda que certa vez ele propôs que ele se fantasiasse de policial e ela de assaltante. A ideia era que ele a perseguisse e no confronto ele atirasse nela e ela morresse de brincadeirinha. Na sequência, ele arrastou o corpo da mulher pelo apartamento novamente, como se fosse um cadáver qualquer. Ou seja, o cara era bizarro mesmo, né, gente? Isso sem contar as vezes em que ele marcava encontros nos cemitérios e exigia que as mulheres fingissem que estavam mortas, para que ele brincasse ali com os seus corpos. Eu acho que tudo isso aí tem um pouco de necrofilia envolvido e para mim é muito bizarro. Apesar desse caso parecer bastante claro para as autoridades, tanto o advogado da família quanto a mãe da Milena não estavam nem um pouco satisfeitos com a proporção que esse caso tomou. Ela se empenhou em limpar a imagem da sua filha, explicando que a mídia a tratou como uma garota da rua, mas que isso não era verdade, e que ela foi vítima de um homem cruel e maligno. Ela defendeu ainda sua filha, dizendo que a jovem não trabalhava com o público adulto e que não precisava de dinheiro de nenhum homem para se manter. Sobre o namorado da Milena, ela explicou que o rapaz não tinha nenhuma relação afetiva com a sua filha e que ele nem sequer apareceu no funeral. Mari disse em entrevista que na verdade sua filha tinha péssimos amigos que a levaram para o mau caminho e que a armaram para ela. Sobre o Afonso, ela disse acreditar que foi uma armação e que quando a jovem percebeu onde tinha se enfiado, ela tentou fugir e então foi agredida e morta pelo homem. Tanto a mãe da Milena quanto o seu advogado acreditam que esse caso foi mal investigado e que outras pessoas estão envolvidas no falecimento da garota, porque a perícia não encontrou vestígios de sangue pelo apartamento. O advogado da família explicou ainda que o Afonso poderia facilmente ter adulterado a cena do crime e que a jovem poderia estar viva no dia em que a perícia concluiu que ela tinha morrido. Fora tudo isso, ele alegou que a cena do crime foi contaminada, porque primeiro a ex-mulher e o amigo do homem o encontraram morto na casa, depois acionaram a polícia e mais pessoas estiveram no apartamento. Ou seja, muitas pessoas passaram pelo local antes que o corpo da Milena fosse encontrado, comprometendo seriamente a cena inicial do assassinato. Apesar de todas as suspeitas por parte do advogado e também da família da Milena, os investigadores prosseguiram com suas análises e tudo o que eles descobriram apontava em apenas uma direção: Afonso Fidel tinha estrangulado e tirado a vida de Milena Sanches. Tanto que em março do ano de 2023, o juiz responsável pelo caso determinou o fechamento das investigações, alegando que não havia qualquer dúvida sobre o falecimento da Milena enquanto estava sozinha com o seu algoz, e que nenhuma outra pessoa tinha sido responsável pela morte da jovem que não fosse o Afonso Fidel. Com isso, o caso foi fechado e considerado como resolvido. E é claro que eu quero saber aqui a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Vocês acreditam que as investigações foram claras e efetivas? Ou concordam com a mãe da Milena e acham que outra pessoa está envolvida no caso? Deixa a sua opinião aqui embaixo para mim nos comentários. E eu vou deixar aqui embaixo também em um comentário fixado um link de um outro vídeo onde a mulher aí, que é a vilã da história, é um vídeo que eu postei recentemente e eu tive um feedback muito positivo de vocês. Então se você não assistiu, vou deixar aqui embaixo para você assistir. E se ficou até aqui comigo, não esquece, deixa o seu like que ajuda muito aqui na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.